Agora, Mauro César Pereira, o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense é impressionante, né? Eu estive no Maracanã, no jogo contra o Atlético Goianiense, também com esse time reserva. E é impressionante como o time reserva, ele tem também o padrão de jogo do time titular. É um time ofensivo, é um time que joga pra frente, que marca a pressão na frente, é um time que constrói resultado e continua jogando. É impressionante o trabalho, me surpreendeu, eu falo aqui, a rapidez com que o Dorival Júnior conseguiu impor um padrão nesse Flamengo e jogar bem. É impressionante o que o Flamengo vem fazendo com o seu time titular e reserva no mesmo padrão. E quais são as principais virtudes desse Dorival desde que ele chegou no Flamengo, Mauro? Eu acho que esse time é um pouco mais rápido, né? Acho que é um time mais direto em relação ao outro time que está jogando o Libertadores e Copa do Brasil. Ele aproveita as características dos jogadores, recebeu os jogadores que chegaram também depois. Ele não tem mais o Willian Arão com seu walking football, né? Que é aquela trotada dele, né? Aquela trotada, né? Você lembra da trotada do Arão? É um negócio sensacional. O Diego Alves também, que foi um pivô aí de muita crise aí, fora das quatro linhas, agora vive machucado, então também não atrapalha mais, não cria mais problema, quer dizer, melhorou o ambiente, né? Eu acho que por várias razões, não só pela saída do Paulo Souza, mas também por conta de alguns ajustes ali, foram feitas contratações, agora tem mais jogadores, e eu não concordo que falar, ele fez o simples, não acho que seja simples não, acho que ele montou o time de uma outra forma, e é um trabalho do técnico. Quando a pessoa fala que o cara fez o simples, parece que qualquer um chega lá e arruma. Põe o Zé Mané qualquer ali que arruma, faz. Não é assim. Não é assim. A própria formação do meio-campo com o Losango, o Flamengo não jogava assim. Ele mudou. Com o Paulo Souza, o Ribeiro jogou entre fevereiro, comecinho de março, como ala. Depois ele veio para o meio-campo, não era tão aberto pelo lado como jogava habitualmente. Um pouquinho mais por dentro, mas mais à frente. Ele recua um pouco o Ribeiro, usa o João Gomes do outro lado, eventualmente pode ser agora o Vidal. E o Thiago Maia foi fixado como primeiro volante com a saída do Arão. Então, o primeiro volante, os dois caras pelos lados, o Arrascaeta como armador, o engante, né, atuando atrás dos dois atacantes. A saída do Bruno Henrique criou um problema e, ao mesmo tempo, uma solução, porque é um tanto quanto curioso, mas é a realidade. O Bruno Henrique se machuca, então o Pedro tem sequência de jogos. Se o Bruno Henrique não se machucasse, o Pedro dificilmente teria sequência de jogos. Porque ninguém barra o Bruno Henrique, a não ser que ele ia com uma fase horrorosa, jogando muito mal, que até hoje não aconteceu no Flamengo. Nas piores fases do Bruno Henrique no Flamengo, ele foi pelo menos bom. E nesse ano, ele era o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Só pegar ali os gols que o Flamengo marcou na fase de grupos dele, o passe dele, a jogada dele, ele era o melhor jogador até que ele se machucou. Então, assim, uma série de situações foram acontecendo. O Felipe Luiz recuperou bem a forma física. O Ayrton Lucas tem jogado bem, quer dizer, também a questão de adaptação, vem crescendo. Do lado direito é mais complicado, mas agora chegou o Varela, ele vai ter mais um jogador daqui a pouco para utilizar. O Diego Ribas, que é outro jogador muito polêmico, controverso por algumas situações, já anunciou que vai embora, está jogando, mas acho até que vai perder espaço porque o Pulgar vai entrar nesse time B, pelo menos daqui a pouco, né? Não ficou relacionado ontem porque ainda está treinando, tentando entrar em forma, como é o caso também do Varela. O Dorival Júnior, ele conseguiu avanços muito importantes, né? Um bom trabalho, é um bom treinador, é um cara que monta times, geralmente times ofensivos, nunca teve tamanho material humano à sua disposição, né, tamanho e qualidade, e está fazendo um trabalho bacana, está fazendo um trabalho bom, ele é um bom técnico, e acho também os jogadores agora colaborando bem mais, né? Havia muita má vontade, muita resistência a mudanças, e também a panela foi quebrada, né? Não fala português, claro, né? A panela não tem mais todos os integrantes. Havia uma panela ali, a gente sabe disso, havia uma situação de confronto também, até por falta de habilidade do técnico que saiu também, que não soube lidar com certas situações, ele também teve culpa, evidentemente, os dirigentes também por omissão, né, porque trazem alguém para fazer mudança, depois se omitem, deixam ali o circo pegando fogo, então isso tudo passou. E o Dorival está na terceira passagem dele pelo Flamengo, ele conhece bem o clube, conhece vários jogadores ali, porque trabalhou com eles ou no Flamengo ou em outros clubes, então a coisa está caminhando bem. Agora, eu acho que é uma semana que eu preciso ter assim, muita maturidade, porque tem dois jogos importantes, pode acontecer tudo de bom, tudo de ruim ou mais ou menos, que é ganhar tudo, ganhar um e perder outro, né, ou de repente perder os dois. Mas mesmo que perca os dois, ainda tem a Libertadores. Então o Flamengo tem coisas importantes para buscar nessa temporada. E aí é preciso ter muita tranquilidade, muita maturidade. A defesa melhorou muito. O Flamengo não toma gol há 4 jogos, mais de 4 jogos. São 368 minutos, se não me engano. E nos últimos 10 jogos tomou só 2 gols. Um do Avaí, fora de casa, que foi o primeiro gol do jogo, depois virou para 2-1. E um do Atlético Goianiense que você viu de perto no Maracanã, que estava 4-0 no final do jogo, fez um golzinho de honra ali, mas o jogo estava resolvido. O Flamengo não tem tomado gols, isso também é outro ponto importante. Se você buscar o jogo anterior, o Flamengo tomou um gol do Rodinei, um gol contra. Ou seja, já teve isso também. Então, nos últimos 11 jogos, o Flamengo tomou 3 gols, 2 de jogadores adversários, digamos assim. A defesa está realmente muito sólida, independentemente da escalação, da formação. É um momento bem interessante, mas é uma semana de jogos difíceis e importantes. Acho que é preciso estar preparado para lidar com qualquer situação, de triunfos, ou algo intermediário, ou até
de uma eliminação na quarta e uma derrota no domingo, porque ainda vai ter Libertadores e o Brasileiro. Mesmo que o Flamengo perca no domingo, fica ainda na obrigação de conseguir resultados para pelo menos ficar ali bem colocado ao final do campeonato. Agora, ter pontos custa muito caro, né? O Flamengo perdeu 3 jogos com o Dorival, né? Perdeu para o Internacional, perdeu para o Atlético Mineiro, teve outra derrota que eu não estou me lembrando agora, foram 3 derrotas. No total foram 4, né, derrotas dele. Não, digo no brasileiro. No brasileiro. Foi um Inter que eu acho que nem dá pra considerar. E Corinthians. O gol contra do Rodinei. Corinthians, Inter e o jogo do Atlético, 2-0. E foram 4 derrotas com o Paulo Souza. E dessas 4 derrotas também tem 2 que são terríveis, né? Uma com Fortaleza, no Maracanã, que o Pedro perdeu o pênalti ali, que era a hora de o time assumir a vantagem no placar e de repente encaminhar a vitória. E o jogo do Botafogo, né? Que foi um resultado super injusto lá em Brasília. O Flamengo jogou muito melhor. Foi um dos melhores jogos do Flamengo com o técnico português. Criou uma infinidade de gols, perdeu gol pra caramba e o Gabigol teve um gol legal tirado pelo VAR. Ô Mauro, Mauro César, a gente falando aqui sobre essa comparação, né, dos 2 times, mas também sobre esse atropelo, né, que foi do Flamengo no Maracanã. Como você disse, os números são impressionantes. Foram 69% contra 31% de posse de bola. 19 finalizações contra 5. Finalizações no gol, 13-3 para o Flamengo. Escanteios, 12-4. Grandes chances criadas, 5-0 para o Flamengo. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, fazendo nessa comparação dos 2 grandes times do Brasil hoje, Palmeiras e Flamengo. Um que tem aí um time muito disciplinado taticamente, o melhor treinador do Brasil hoje, é um time que se diz muito forte psicologicamente também, e do outro lado o galáctico Flamengo, com 2 times, né, o titular e o reserva, com grandes nomes. E também falando, Mauro, sobre esse atropelo do Flamengo em números, né, como eu falei aqui, 19 finalizações a 5 contra o Furacão, 13-3 de finalizações no gol, 69% de posse de bola contra 31%. Dá para se esperar uma postura assim do Flamengo na Copa do Brasil? Ou é muito delicado sabendo que se o Atlético faz um gol dentro da sua casa, o Flamengo está eliminado? Acha que o padrão vai ser esse? É o Flamengo ofensivo contra o Atlético Paranaense do Filipão defensivo? Ou não? Isso pode mudar por ser um jogo dentro da casa do Furacão e um jogo decisivo. E também, se você quiser fazer essa comparação entre o Flamengo do Dorival Júnior e o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que tem que ver também como é que vai ser o comportamento do Atlético, né? O Atlético ontem só chutou a bola na direção do gol quando estava 3-0. O Flamengo fez 3-0, aí foi um chute do Vitinho, um chute fraco até. O Santos defendeu sem dificuldade. Quer dizer, se você contar os 2 jogos, o Atlético levou então aí 90 minutos, mais aos 29, 30 minutos. Bota 30 minutos, né? Então são 2 horas aí jogando futebol para dar um chute no gol do Flamengo, contando o jogo da Copa do Brasil e o jogo de ontem, né? Então o que o Atlético vai fazer? Ele vai jogar pelo 0-0 para tentar definir nos pênaltis? Eu acho que vai atacar. Vai jogar prioritariamente se defendendo, tentar trazer o Flamengo para o seu campo, vai tentar acelerar muito o jogo, como sempre acontece lá em Curitiba, e muita bola cruzada na área, vai ser um jogo de tentar colocar velocidade, e o Flamengo vai ter que cadenciar o jogo. Então, para cadenciar o jogo, tem que ter a bola, trocar passes, tirar a velocidade e impor seu ritmo. Eu acho que é isso que o Flamengo vai tentar fazer, e o Atlético vai tentar acelerar, se defender muito, fazer muita ligação direta, que é a característica do jogo do time, e tentar bolas aéreas, tentar fazer pressão em alguns momentos, escanteio, aquela coisa toda, né? Que aqui no Brasil é assim, né? É muito comum isso, né? A bola está com o jogador, ela vai saindo, aí o cara tem a chance de dominar, fazer uma jogada, ele espera que saia para bater a lateral na área, para cruzar, porque prefere a bola parada. Os times não confiam em fazer jogada, eles preferem a bola parada. A bola parada é melhor que a bola rolando. É porque eu jogo a bola na área e eles vão ver o que acontece, né? Dificilmente o cara quer a bola para tentar construir alguma coisa, né? Aliás, ontem, um rápido parênteses, o Vampeta falou do futebol internacional, né? Os laterais do Guardiola, mais do que nunca, jogam por dentro, como meio-campistas. Nossa, até naquele se encontro. Falou-se aqui dos 2 laterais entrando na área, o Mauro falou, né, do Flamengo. Os 2 quase que se encontram mesmo. O Walker jogou pelo meio, e aí os caras pelos lados fazem jogadas pelos flancos. O Guardiola gosta disso, né? Mas antes de ontem, né? 4-0. Eu achei até um pouco demais. Os caras jogaram como quase volantes ali, armadores. Tava retranca, né? Era uma lição de como vencer uma retranca. Exato. Aquela coisa do bloco por dentro. Né? E aí entra a questão também da discussão do Cuca contra o Palmeiras com 10 jogadores e tudo mais, né? Você tem que encontrar meios, cabe ao técnico encontrar meios para você abrir a defesa adversária. Eu acho que o Atlético vai se fechar e vai acelerar o jogo. E o Flamengo vai ter que ter a bola, é isso que tem que fazer, tentar cadenciar, tirar a velocidade, tem a questão do gramado, o Atlético, a bola é rápida ali, o Atlético tenta aproveitar e faz muito bem para tentar vencer o jogo. Mas eu acho que a grande questão também é que o técnico do Atlético é o mesmo. Se a defesa titular tiver o comportamento das bolas paradas que teve ontem a defesa reserva, fica bem complicado, porque foi muito ruim. Tem os méritos do Flamengo, que fez os gols, mas, por favor, tomar aquele tipo de gol da maneira que o Atlético tomou ontem não é um padrão de um time que quer chegar numa final
de Copa do Brasil, ou mesmo até da Libertadores, que ele também disputa.